Elite Oculta apresenta mais um relato de tirar o sono. Existem 3 tipos de demônio. O primeiro é a fera que nasce da escuridão, na calada da noite, aonde a lua é o seu guardião. O segundo demônio é imaginário. Sim, a imaginação que dá poder à realização. Este demônio não pode ser exorcizado, pois ele está na sua cabeça. É apenas a sua imaginação. O terceiro e o pior dos demônios se chama ser humano. Trabalho numa ONG que é focada em atender com ajuda médica, cívica e jurídica as cidades pequenas do Brasil afora. Uma dessas ONGs que viajam com trailers e fazem ações sociais. Vocês já devem ter visto algo assim alguma vez na vida. Mas o que vou contar, eu garanto que nunca viram. Então sentem-se e ouçam com atenção. Nossa caravana vinha da região centro-oeste, onde moro em Cortaria, a região nordeste, rumo ao litoral nordestino. Já havia passado por inúmeras cidades, onde tínhamos visto paisagens desoladas e também planícies de tirar o fôlego. Era impressionante como o cenário mudava a cada quilômetro, e o que veríamos a seguir era de fato imprevisível. Quando chegamos a uma cidade, vimos a realidade do lugar. Entramos no município por volta de 7 da manhã. A BR sinuosa que cortava o município nos apresentava uma vegetação seca, cercada de serra e chapadas. Um pequeno rio banhava a cidade e em uma outra entrada podíamos ver uma imagem de uma santa, a qual provavelmente seria a padroeira da cidade. As cidades do interior, principalmente as que têm menos de 10 mil habitantes, são conhecidas por sua forte religiosidade e uma hospitalidade tão famosa quanto. Nos instalamos em uma escola nas mediações do centro da cidade. A escola estava desativada para reformas. Entretanto, já tinha 4 salas prontas, uma cantina e banheiros. Isso era o bastante para nos servir por pelo menos um mês. Chegamos por volta de 10 de março. Era época de quaresma e iríamos embora após as celebrações da Semana Santa. O intuito do projeto é ajudar famílias carentes nas zonas rurais e urbanas, levantar dados e colher amostras para podermos levar às autoridades cabíveis um plano de ação conjunta que ajuda realmente a população. Não perdemos tempo e fomos montar os equipamentos. E logo mais receberíamos a comunidade. Assim o fizemos, e por volta de meio-dia fomos para a igreja, para uma missa de celebração de algo que eu não me lembro exatamente o que era. E no salão comunitário da igreja nós fomos acolhidos para um almoço. A comida era simples, nada de coisas rebuscadas. A comida era como arroz, feijão, salada, galinha caipira, mandiocas fritas e alguns sucos para acompanhar. As mulheres que trabalhavam na cozinha nos olhavam sorridentes, olhavam para nossas caras de contentes com aquela comida deliciosa. As crianças se admiravam com os carros da equipe. Eram caminhonetes muito altas, com grades e bolsas. As crianças pareciam maravilhadas com tudo aquilo. E logo em seguida, ao nosso encontro, veio o padre, o prefeito da igreja e mais a sua comitiva. Esses homens eram mais diferentes da população. As suas roupas eram bem mais ajustadas, semblantes mais límpidos e com certeza não sofriam como aquele povo sofria. Mas como a nossa ligação não era política, tampouco religiosa, nós os recebemos com atenção
e eles se dispuseram a fazer o que fosse preciso para nos ajudar a fazer o nosso trabalho da melhor maneira. Assim, logo após o almoço, nós voltamos para a escola, onde terminaríamos de montar os equipamentos e logo mais tarde iríamos ao CRAS, Centro de Referência e Assistência Social, para levantarmos informações sobre o povoado que habitava a cidade, para assim podemos montar os cronogramas. O calor nesse dia ultrapassava facilmente os 38 graus, mas persistimos em montar tudo naquela tarde, enquanto os nossos amigos faziam os levantamentos necessários para que os atendimentos na zona rural pudessem acontecer de forma que a zona urbana e a zona rural pudessem ser atendidas, assim evitando o deslocamento dos povos rurais para a cidade para serem atendidos. Entretanto, ao retornar, a equipe que fora fazer os levantamentos necessários nos informou que a zona rural ficava muito longe da cidade e precisaria nos deslocar para alguma localidade mais próxima e fazer um posto avançado por lá mesmo, para assim podermos atender a todos. Então, combinamos assim. A equipe do posto avançado ficaria composta do Dr. Júlio e a enfermeira Leila. Dimitris, que era um dentista eslovaco, e eu, Luiz Felipe, oftalmologista, levaríamos uma das caminhonetes para podermos levar mantimentos e os equipamentos e o quadriciclo para nos locomover para os interiores da proximidade do posto. Aproveitamos a disponibilidade da prefeitura para conseguir hospedagem e combustível para os veículos. Como hospedagem, conseguimos uma unidade básica de saúde e ganhamos o combustível. Assim, partiríamos pela manhã, bem cedo. A comunidade seria notificada de imediato e seríamos bem recebidos. A noite passara calma e tranquila, exceto pelo calor absurdo que não parecia dar trégua. Entretanto, isso não nos desanimava, e pela manhã bem cedo saímos para o interior como havíamos combinado. Eu levando a caminhonete e Dimitri levando o quadriciclo, por se tratar de um povoado de difícil acesso e nosso baixo conhecimento sobre as estradas e matas da região, decidimos levar um morador conosco. O mesmo impôs somente duas condições. A primeira é que deveríamos trazê-lo de volta antes do cair da noite. E a segunda é que ele iria com Dimitri. No quadriciclo, bem, rimos e consentimos sem tentar negociar. Demos a ele um capacete e saímos bem cedo mesmo. A estrada era realmente sinuosa e bem perigosa, mas por volta de 5h40 da manhã vimos uma das paisagens mais lindas de toda a nossa viagem. Ao sairmos de uma curva fechada, numa subida de uma serra, nos deparamos com uma planície verdejante, simplesmente linda, com uma mata densa ao fundo e de contraposto um paredão de serra, que cercava todo o vale. As réstias do sol que apareciam por dentre as árvores se fundiam ao nevoeiro e ao orvalho nas folhas de capim. Um cheiro de mato molhado e haviam pássaros cantando. E bem ao longe, muito baixo, quase que como música de fundo, havia o som de uma corredeira de água. Era de fato um paraíso na terra. O lugar era esplendoroso. Tiramos inúmeras fotos. Continuamos andando rumo à descida do vale, até que chegamos a uma pequena ponte feita de tábuas e corda, por onde só passariam um veículo de cada vez. Ainda assim, por precaução, só os motoristas e pilotos estariam nos veículos. Os outros atravessariam a pé. A ponte transpassava a nascente do rio que banhava a cidade. Era lindo como de costume. Uma água gelada de cor verde escura descia as corredeiras, tudo às suas margens eram verde, até onde os olhos poderiam ver. Aquilo era esplêndido. Cerca de 500 metros após a travessia da ponte, e após mais uma curva, vimos surgir aos poucos casas e cercados de gado. Uma casinha ao longe com a porta virada para a parede lateral, uma porteira pequena e algumas galinhas revirando o terreiro à frente.
Essa era a imagem que me dizia que aquele era um mundo totalmente diferente. Entretanto, ao passar por algumas casas, demos de encontro com alguns homens ao redor do que parecia uma carcaça de animal. Passamos devagar, para averiguar se precisariam de ajuda ou se havia acontecido algum acidente, ou somente por curiosidade mesmo. Ouvi então um dos homens dizer: "Esse desgraçado desse bicho, rapaz! Não pode uma coisa dessa. Esse cão vai me pagar por isso. Eu vou meter 2 balas na cara desse diabo. Deixe esse cão aparecer nas minhas terras, que eu vou dar fim nessa bagunça. E é rápido." O homem estava furioso, colocava as mãos na cabeça e coçava enquanto falava. Parecia tenso e muito estressado. Como não éramos conhecidos e os homens estavam armados, decidimos não descer para tentar acalmá-los. Seguimos em frente e logo chegamos ao postinho de saúde, onde nos hospedaríamos. Descemos da caminhonete e um jovem homem nos esperavam em frente ao pequeno portão que trancava o postinho. Este postinho não tinha portas maciças, não dessas que estamos acostumados. Ao invés disso, tinha 2 portões de ferro cujas grades tinham formatos que pareciam folhas e flores. Um ficava na frente do postinho e o outro atrás. Seria até melhor por conta do suposto calor. O rapaz nos recebeu muito bem. Nos mostrou o lugar. Eram apenas 4 salinhas pequenas, um banheiro e uma sala grande, onde dormiríamos e usaríamos como recepção. Nessa sala havia uma mesa com várias comidas: cuscuz, carne, ovos mexidos, bolo de fubá, tapioca, café e suco. Era um verdadeiro banquete. As crianças já olhavam curiosas quando começamos a descarregar os equipamentos. É claro que nos ajudaram a descarregar algumas coisas. As mais leves, é claro. Algumas caixas de curativos e remédio, enquanto os senhores e senhoras nos olhavam das portas das suas casas. E com a ajuda das crianças, não demoramos muito para descarregar as coisas. Ficamos na sala de dentro, montando os equipamentos, enquanto o nosso guia conversava com o jovem rapaz que nos recebera. Até que, em uma dessas montagens, eu fiquei numa das salas que era de frente para a calçada onde eles conversavam. "Rapaz, que foi aquilo com a vaca do seu Pedro Cliveste? Passei lá com um estrangeiro hoje de manhã, a vaca toda rasgada e machucada, rapaz. Coisa mais feia do mundo. Tem uma onça aí, é? Tem que avisar para o doutor trancar as coisas, bem trancada antes de dormir." O jovem cafungou e respondeu: "Moço, não é onça não. Eu nunca vi onça com cheiro de cachorro. Tá todo mundo dizendo que é lobisomem e que vão meter fogo nele. Eu avisei ao secretário para não mandar essa gente pra cá esses dias por causa desse bicho. Mas eles não acreditam nele. Mas eu vou falar para eles trancarem tudo antes de dormir." O rapaz parecia preocupado, mas não com a gente. A sua voz estava pesada, como se ele estivesse preocupado consigo mesmo. Sabe aquela voz de culpado que a gente faz quando mente para os pais? Sim, era algo assim. "Uai, homem, e tu vai falar pro doutor que tem um lobisomem aqui? Eles vão te dar remédio para te amarrar. Vão dizer que tu tá doido, cabra." Mas não, moço. Eu vou dizer pra eles que é uma onça pintada, assim eles acreditam nele. Tenho certeza que eles nunca viram uma onça. Eles não vão saber qual é a diferença. Terminei de montar os equipamentos e chamei a equipe para a outra sala, sob a desculpa de que precisávamos conferir algumas caixas, e contei a eles o que eu acabara de ouvir. O Dr. Júlio riu de mim e disse para não me preocupar com isso, que era só crendice da gente do interior, que provavelmente seria uma onça. E por fim, ele me pediu para eu não comentar mais o assunto, para não gerar mais pânico com os moradores do local. O último equipamento a ser montado foi o transmissor de radiocomunicação, que seria a nossa linha de comunicação com a equipe na cidade. O posicionamento numa torre de pequena capela do povoado, este seria o ponto mais alto por ali. Com a comunicação estabelecida e tudo montado, agora era só levar o guia de volta. E Dimitri o fez, antes mesmo, no meio-dia. E voltou por volta
de 2h30 da tarde. Ao chegar, nós almoçamos na casa de uma senhora por perto. À medida que a tarde adentrava, brincávamos de bola. Jogamos sinuca com os moradores locais num barzinho, dominó, baralho e foi uma ótima tarde. E por volta de 6h30 da noite, alguns homens se reuniram no boteco perto da capela. E eu saindo da mesma, eu fui de encontro aos homens para podermos conversar. Eles logo me ofereceram bebida. E eu, para fazer a média, aceitei. A bebida desceu quente goela abaixo. Eu ri e disse que essa era forte demais para mim. E ficamos por ali, jogando e conversando. Em seguida, eu vi entrar pela pequena porta do boteco um senhor de idade. E mesmo sendo de idade, era um homem imponente, alto e parecia ser forte. Em sua cintura tinha um revólver calibre 38, e ao fixar os meus olhos naquela figura, eu percebi que era o mesmo homem que vi pela manhã. Eu sabia que ele se chamava Pedro, mas os populares da região o chamavam de Silvestre. Ele logo cumprimentou os homens e me cumprimentou também. Sentou-se à mesa de dominó e pediu uma pinga para o dono do bar. Pouco conversamos e o assunto surgiu. Um dos velhos homens que jogava à mesa começou a conversar com o velho Silvestre. Ei, Silvestre, quer dizer que o bicho pegou a tua vaca também, homem? Por que tu não meteu uma bala no zóio desse cão ainda, rapaz? O homem falava alto para que todo esse bar ouvisse. Todos se calaram e o encararam. E o Silvestre respondeu. Não peguei ainda porque não vi, mas eu vou pegar. Eu vou armar uma tocaia para esse diabo. E com a proteção da minha madrinha, a Madre Mãe Santíssima, e com a coragem de São Jorge, o matador das bestas, eu vou dar um fim nesse troço. Os homens riram e alguns balbuciaram algo como: Cuidado, véi Pedro, um véi igual tu pra um bicho desse é só um tapa. E antes mesmo que eles pudessem responder, o sino da igreja tocou e todos se levantaram e se dirigiram para a capela, pois logo iria começar a missa, um dos rituais religiosos da região. Eu os acompanhei. Ao chegar lá, encontrei o resto da equipe. Participamos da missa como todos. Praticamente, todos nós éramos católicos não praticantes, exceto o Dmitri, que era estrangeiro e pertencia a uma religião que parecia ser algo próximo ao hinduísmo. Após a missa, todos foram para as suas casas, rápido. Pareciam aterrorizados com algo. Ficando apenas uns 3 homens num bar, incluindo o velho Pedro. Todos da equipe foram dormir por estarem cansados, mas eu estava tão interessado nas conversas, histórias e coisas da região que decidi me juntar aos homens. Por um tempo eu havia esquecido dessa conversa de lobisomem, e por volta de meia-noite o dono do bar nos pediu desculpas e disse que fecharia o bar, porque já estava ficando tarde. Concordamos e todos saímos. Os homens se despediram e começaram a caminhar. Neste momento, eu percebi que o Sr. Pedro iria embora sozinho para casa. Mesmo ele sendo da região e aparentando ser muito forte, eu decidi dar-lhe uma carona com um quadriciclo. Ele aceitou a carona e descemos aquela estrada até a casa do homem que, ao descer, me aconselhou. Olha, doutor, quando o senhor está para dormir, reze por Deus, para que ele te proteja. Durma longe das portas e pegue um cobertor escuro. Apague as luzes e embrulhe pé e cabeça. Assim, o bicho não vai te ver. Aquele postinho não tem segurança para essas coisas. Você tem que se cuidar. Eu já estava gelado de medo. Concordei com ele e saí rápido com o quadriciclo. Estacionei atrás da caminhonete e entrei para preparar a minha dormida. Lembrei-me dos conselhos do velho Pedro e fui até a caminhonete apanhar um cobertor camuflado que eu tinha na bolsa. Neste momento, um frio me subiu a espinha. Olhei nos derredores e percebi que todas as casas estavam de luzes apagadas.
Apenas a luz da torre da pequena capela da comunidade estava acesa. Senti como se algo estivesse me vigiando. Olhei nos derredores e não vi nada. Entrei na caçamba de trás da caminhonete, revirando algumas bolsas. A caminhonete tinha a parte de trás fechada. Era meio apertada para encontrar qualquer coisa. Nesse instante, eu ouvi um uivo alto e estridente. O som estava perto, mas na direção das propriedades do velho Silvestre. Apressei-me em procurar até que encontrei. Apanhei o cobertor e corri para dentro do postinho. Fiz exatamente como o velho Pedro me disse. Me deitei longe do portão, apaguei as luzes e me cobri com o cobertor camuflado. Não sei se por medo ou frio, mas todos também estavam deitados longe do portão. Nada aconteceu naquela noite, exceto alguns uivos e alguns animais agitados nas redondezas. O dia começou bem cedo para nós. Acordamos junto com as galinhas. Saímos para nos espreguiçar e ver o nascer do sol. Tudo naquele lugar era lindo. Tudo era excepcional. Mas Dmitri reparou algo muito estranho. Ele nos chamou para a parte de trás e todos fomos ver o que era. Ao chegar, nos deparamos com uma cena estranha. Numa árvore meio alta, na parte de trás, tinha umas galinhas em cima da árvore. E uma marca de garra na parte superior do tronco da árvore. Aquilo era aterrorizante. Dmitri era um amante de trilhas e aventuras e conhecia bastante os animais. Era quase que um biólogo. Ele começou a falar. Gente, um felino como esses que vocês chamam de onça não teria a mínima dificuldade de subir aqui. E essas marcas dessas grossuras não parecem ser feitas por um felino. Estão mais para um urso ou algum parente próximo de caninos. Enquanto olhávamos e olhávamos indícios ao redor da árvore, Dmitri entrou e trouxe uma câmera fotográfica. Tirou algumas fotos das marcas da garra e de algumas pegadas ao redor da árvore, que ora era de homens e ora de algum canino muito grande. Seria o tal do lobisomem? Pensei comigo mesmo. Dmitri apanhou um facão que levávamos na mochila e retirou uma lasca grande e profunda e disse que levaria a amostra para examinar no trailer na cidade. Mesmo preocupados, continuamos o dia normalmente. Dmitri atendeu várias pessoas. Bem, eu e o Dr. Júlio fizemos o mesmo. E assim, sempre auxiliados pela nossa amiga Leila, que era a nossa enfermeira. Foi um dia cansativo. Atendemos somente mulheres e crianças primeiro. Foi exaustivo, mas por volta das 5 da tarde, os atendimentos pararam. Então, fui ao postinho, tomei banho, me troquei e fui para o barzinho. Os homens já estavam lá, inclusive o velho Pedro. Era praticamente algo ritualístico. Todas as noites, por volta de 7 da noite, nós íamos para a missa e ao fim da noite eu ia deixar o velho Pedro em casa. Em seguida, ia dormir. E sempre próximo de pegar no sono, eu ouvia cautelosamente os sons que o povoado fazia. E sempre ouvia algum uivo, rosnado ou um urro. Era como se a criatura avisasse que estava por ali por perto. Mesmo assim, devido ao cansaço, eu logo pegava no sono. E isso se repetia por dias e dias no decorrer do mês. E por volta de 20 dias, após estarmos ali, algo bem interessante e aterrorizante aconteceu. Numa manhã, acordamos e tinha 2 cachorros estraçalhados no chão, na parte do fundo do postinho. Dmitri apanhou as amostras de pelos que estavam presos aos dentes dos cachorros. Dr. Júlio dizia que isso era loucura, que Dmitri estava dando asas à sua imaginação e que estava gastando suprimentos para testar uma lenda urbana. Leila, muito amedrontada, saiu com lágrimas nos olhos por conta do estado que os cachorros estavam. Dmitri ignorou os apelos e as reclamações do Dr. Júlio e prosseguiu coletando amostras. Ele nem sequer tocou no café da manhã. Dmitri escovou os dentes, jogou água no rosto e montou no quadriciclo
e saiu para a cidade para levar as amostras para a cidade. Eu não estava preocupado com aquilo. Eu sabia que tinha uma explicação científica e Dmitri descobriria. Dmitri apareceu somente no fim do dia. Eu já estava no barzinho quando vi chegar com seu Pedro na garupa do quadriciclo. Seu Pedro veio em direção ao barzinho com um semblante de medo e raiva que eu jamais vi na face dele no decorrer dos dias que o conheci. Ele entrou no bar e se sentou na mesma mesa que eu. Aparentemente, ele sabia de algo que eu não sabia. E logo seu Pedro começou a falar. Doutor, você é de Minas Gerais, né? Eu lembro que você disse que era. Eu tomei fôlego para responder. Abri um sorriso meio sem graça, mas o seu Pedro me interrompeu. Olha, nessa nossa região tem umas coisas estranhas. Esse bicho que está fazendo essa farra aqui não é novidade. O meu pai já deu de cara com esse troço aqui perto. Na época do meu pai, isso tudo aqui era mato e não tinha casa. A única casa que tinha aqui era do velho macumbeiro que morava na mata. O meu pai encontrou com esse bicho uma vez e nesse dia deu um tiro nas costas desse bicho. Uns dias depois, o velho foi achado morto na beira do rio com um tiro bem no lugar onde o meu pai acertou. Não sei por que esse bicho voltou a aparecer, mas ele é de carne e osso igual ao nosso. E eu vou dar um tiro nesse bicho, nem que seja só pra dar fim nele. Mas seu amigo me contou das coisas que vocês viram de manhã. O bicho está marcando vocês e ele vai querer pegar vocês. Então, é melhor vocês se cuidarem mais. Esse bicho velho caça muito e é bom em caça. E é bom vocês abrirem os olhos. Eu estava praticamente travado de medo. O velho puxou seu revólver da cintura e todos no bar pararam para o observar. E por um instante eu imaginei que ele iria me matar ali mesmo. As minhas mãos tremiam e suavam frio. Então o velho Pedro, vendo a minha tremedeira, começou a dizer: Não, doutor, não precisa ter medo não. Eu não vou atirar no senhor. Eu só ando com esse revólver porque sei que tem muita gente mal intencionada nessas estradas, por onde eu ando. E ainda mais com esse bicho, aí é que não dá pra confiar mesmo. Olha, doutor, ontem eu vi o bicho. Eu fiz assim, amarrei um novilho bom no pé da cerca, perto da cacimba, e fiquei de tocaia em cima do pé de caju, com a minha garrucha velha. Armei a rede bem no olho do pé do caju. E quando quase meia-noite, eu vi o bicho lá da serra. Ele vinha rápido, doutor, muito rápido. Homem, o bicho era grande, muito grande. Tinha o tamanho de um burro adulto, sabe? Rapaz, e eu não esqueci de prender os cachorros. E o bichinho bravo, moço, defendendo o novilho. Era cada pancada e eu não podia nem gritar com os cachorros. Se eu gritasse, aquela coisa ia me ver e ia me matar. Era cada pancada que chegava a estralavar. Eu fazia mira com espingarda, mas era impossível atirar sem acertar um cachorro. O bicho correu pro mato e os cachorros no pé dele. E eu não arrisquei não. Passei a noite lá em cima do pé de caju. E de longe eu vi a luz da casa da dona Odete acender e a janela abrir para ver o que era. Ela ouviu a briga dos cachorros com o bicho. Nesse instante, todo mundo começou a rir e caçoava da cara do seu Pedro, enquanto ele discutia com os homens sobre o possível lobisomem. Eu fui pegar a câmera com Dmitri e a trouxe. Coloquei nas fotos dos cachorros daquela manhã e mostrei para o seu Pedro. Os seus olhos se encheram de lágrimas. Eu vi verdade em sua ternura e mostrei para todos os homens. O silêncio tomou conta do velho barzinho. Ninguém tinha coragem de dizer nada. E esse silêncio só se rompera pelos soados sinos. E todos se levantaram e foram para a missa. Assistimos à missa como de costume novamente. E novamente fomos para o barzinho, pois esse era o único lazer daquele lugar. Mas aquela noite o seu Pedro bebeu demais.
e decidimos colocá-lo para dormir no postinho conosco. Ele chorava e falava como aqueles cãezinhos eram importantes para ele. Ele dizia que os cachorros eram bons amigos e nos contou as suas histórias de caçada com aqueles cães. O seu Pedro foi dormir lá por volta de 1 da manhã. Somente após contar várias histórias de caçada com os cãezinhos, eu pude ceder o meu lugar ao seu Pedro e acabei indo dormir na caminhonete. Por volta de 3 da manhã, acordei assustado com gritos. Gritos de terror e medo que vinham de uma casa que ficava ao lado do postinho. Ao olhar pelo vidro da caminhonete, eu vi uma coisa que tinha o tamanho de um burro adulto. Esfreguei os olhos e vi aquela coisa de pé numa janela de uma das casas ali do lado. Pernas traseiras pareciam quebradas e as orelhas estavam de pé. Aquilo não tinha rabo. Olhei com mais atenção e vi que da cintura para baixo não tinha pelos. Pouco tempo depois, um tiro ecoou na noite. Aquela coisa uivou alto e saiu correndo em direção à mata. As pessoas abriram as suas portas para ver a cena. E era o seu Pedro com seu 38 apontado para a direção de onde a coisa estava. Os cães, cavalos, galinhas e todos os animais por perto estavam agitados. Pareciam estar com medo dele. O seu Pedro sorria e falava: "Eu disse, peste ruim, que iria meter uma bala na sua cara." Seu Pedro ria enquanto caminhava em direção à sua casa. Eu saltei da caminhonete e lhe questionei se ele não estaria se arriscando demais. O seu Pedro respondeu e disse que agora que a criatura estava ferida, iria demorar um pouco para reaparecer. Incrivelmente, ele estava certo. Por alguns dias, aquilo deu sossego. Continuamos os trabalhos e toda a população estava feliz. A história de lobisomem tinha se esfriado e o seu Pedro era quase uma celebridade. Até um almoço havia ganhado como agradecimento por salvar as moças da casa. Na quinta-feira da Semana Santa, recebemos um chamado no rádio. Era a central da cidade, divulgando os resultados das amostras do Dimitris. Eles diziam: "Posto avançado, aqui é a central QSL." Apanhei o rádio e respondi: "QAP central, pode dizer." Eles prosseguiram: "As amostras dos Dimitris voltaram. O resultado foi inconclusivo. Deram um misto de DNA humano com canino, algo semelhante a um cruzamento que não parecia ser real." Eu, muito temeroso, confirmei e desliguei a chamada. Corri até Dimitri e falei a respeito. Ele disse que depois do caso do bicho que tentou invadir a casa das mulheres, ele nem ligaria mais para as amostras, que ele já sabia do que se tratava. Então, o questionei sobre o que faríamos. "Nada, Luiz, absolutamente nada. Esse tipo de coisa não se compete a nós. Aliás, como vamos colocar tudo isso no relatório? Como vamos informar a guarda florestal que o morador local atirou no lobisomem? E se nós dissermos que foi uma onça, assim que eles pisarem aqui, a população vai contar a verdade. Aí vamos perder a confiança da população e vamos ser ridicularizados pela equipe toda, por não podermos provar sua existência. O melhor a fazer é deixar isso de lado. Já conversei com o resto da equipe e até o júri concordou que não temos como provar, então é melhor deixar de lado." Saí da sala contrariado com aquilo. O maior marco científico e ninguém queria provar nada. Então decidi ir até a casa do seu Pedro para bater um papo. Ao chegar na sua propriedade, eu fiz como todos ali faziam. Me aproximei do alpendre e usei a saudação local. "Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo." Seu Pedro respondeu de dentro: Para sempre seja louvado. Entre, visitante. Tô fazendo um café." Entrei em sua casa. Era uma casa humilde, pequena, mas bem aconchegante. Algumas imagens de santo nas paredes, espingardas penduradas em tornos, juntos com a rede de dormir. Alguns potes d'água numa salinha próxima à despensa, e entrando eu vi que o café estava sendo feito. Ele se levantou, já com um copo sendo entregue em minhas mãos.
Eu fui me sentando e após tomar um gole de café, eu comecei a falar. Sabe, seu Pedro, quando eu era criança, eu sonhava em ser um cientista famoso. Eu queria ser reconhecido, mas a gente cresce e as fixações mudam. Perdi a vontade de ser um cientista. Eu acabei decidindo ser médico. Me tornei oftalmologista e comecei o projeto Ajuda Ambulante na universidade e passei a sonhar em fazer parte. Mas com isso de lobisomem, estou bem pensando em desistir. Mesmo depois do Senhor ter dado um fim nele, a minha vontade se acabou. Eu não estava pronto para isso, eu acho que ninguém está, seu Pedro. Seu Pedro terminou de beber o seu café, acendeu um cigarro, deu um trago e disse: Seu doutor, eu não dou um fim não. Ele só se quietou, porque sabe que se aparecer machucado, ele morre. Mas ele vai querer se vingar de mim. Mas na Semana Santa, ele não vai poder. E como ele só corre na quaresma, a última chance dele vai ser na sexta-feira da paixão. Nesse dia, as coisas ruins correm na terra, meu filho. E nesse dia eu já tô combinado com os homens. Combinei com eles que no dia que os meus cachorros morreram, nós vamos esperar esse bicho aqui em casa. Mas, olhe, mas não pare não. Pessoa igual você é poucas. Um doutor que escolhe ajudar os outros, trabalhar de graça e vir para um fim de um mundo desses? Você é um bom homem, esse doutor. Não desista não. O Coisa Ruim já fez essas coisas para fazer pessoas boas igual a tu desistir de ser bom. Mas não desiste não, seu doutor. Deus te deu um dom de coração bom. E não desista de fazer o bem não. Que enquanto você for bom, Deus vai te proteger e te guardar do mal. Pode ter certeza. Respirei aliviado, com os olhos marejados. Poucas vezes eu ouvia coisas tão boas e bonitas assim. Eram realmente gratificantes. Agradeci pelo café e voltei para o postinho. Eu estava com a vontade renovada e voltei a trabalhar bem cedo e dei conta de praticamente tudo. Periodicamente íamos na cidade pegar mantimentos e abastecer os veículos. Não comentamos nada com as pessoas. Mantínhamos tudo em segredo e fingimos que nada tinha acontecido. E logo chegou a tal sexta-feira da paixão. O dia raiou cinza. Uma neblina baixa tomava conta do ambiente. Um frio de gelar a espinha nos tomava de conta. Nesse dia, Dmitri acordou dizendo que algo estava errado e que as energias do lugar estavam pesarosas, como se algo de ruim fosse acontecer. Ele acendeu seu incenso e fez as suas preces. O dia seguiu normalmente, sem trabalhos por conta do respeito religioso. Participamos das rezas e dos jejum, como de costume. Entretanto, a noite chegou depressa. O bar estava fechado e estavam todos na capela, quando o dono do bar lembrou que o seu Pedro e mais alguns homens não haviam aparecido durante o dia. E neste momento eu lembrei que o seu Pedro disse que nessa noite ele faria uma emboscada para a fera. Me levantei, apanhei as chaves da caminhonete e saí em direção à casa do velho Silvestre. Enquanto eu saía, uma moça gritou da frente da capela. Meu filho, hoje é sexta-feira da paixão, não é dia de andar na estrada não. Cuida, que São Jorge, matador da besta, te guarde e que a Nossa Senhora cuide de você. Eu buzinei em sinal de agradecimento, fiz um sinal da cruz com a mão no meu busto e corri para a casa do seu Pedro. Assim que saí da curva, os faróis da caminhonete iluminaram um homem em meio ao pasto próximo à casa do velho Pedro. A visão era terrível. O homem se contorcia e olhava para a caminhonete meio que de lado, enquanto a sua boca parecia rasgar com as presas que saltavam para fora. O velho homem gritava de dor. Eu me assustei com aquela coisa, mas eu sabia que se eu parasse para tentar entender o que era aquilo, eu provavelmente morreria. Acelerei mais ainda, e de minuto a minuto eu olhava o retrovisor com medo de ser seguido. Mas nada, além do breu da noite, aparecia no meu retrovisor. Eu não conseguia ver mais que 20 metros à frente do carro. A noite densa e escura, com nuvens tapando a lua, e fazia um cenário que durante o dia era um lindo paraíso. Durante aquela noite era um inferno frio e escuro.
Eu estava decidido a encontrar o velho senhor Pedro, quando ouvi no meio da mata o som de um uivo, bem alto, grosso e próximo, bem próximo a mim. Olhei para o lado nas matas que me circundavam e vi os matos sendo quebrados e derrubados. O som daquela coisa correndo no mato era aterrorizante. Parecia que havia um touro forte correndo na mata. O som de cascos no chão e cafungados eram perceptíveis, mesmo com o ruído do meu motor. O medo me fez cometer mais um erro. A casa do seu Pedro ficava a uns 500 metros do posto, mas nessa noite pareciam 500 quilômetros. Parecia que eu nunca chegaria no destino. Metro após metro, a criatura pareava mais e mais. A chuva fina começou a beijar o chão, e o ruído alto de um trovão indicou que a chuva pesada cairia logo, e as condições de direção piorariam. Logo então, em meio ao medo e à irracionalidade, eu apertei ainda mais o acelerador. De onde eu estava, já dava para ver as luzes da casa do velho Pedro. Mas a chuva engrossou no painel, e eu via 80, 90, 100 km por hora. As chacoalhadas eram inevitáveis. Os barulhos do carro pareciam que o mesmo se desmancharia, mesmo sendo uma boa caminhonete. O peso dos equipamentos e os buracos da estrada não colaboravam. Logo cheguei à beira da última curva. Os pés fundos na embreagem e no pedal de freio, virei o volante e de repente senti um dos lados do carro levantar. O volante estava duro e neste momento eu pensei comigo mesmo: eu vou morrer. O carro vai capotar. Me segurei firme no puxador de segurança e de repente o carro tombou. A sensação era de estar dentro de uma bola, mas com o som de metal retrocedendo e o vidro quebrando. O motor acelerando, fazendo mais barulho. Aquilo era aterrorizante. O carro parou com os pneus para cima. Eu saí me arrastando de dentro. A chuva grossa banhava o meu corpo e segurava as chamas do carro. Chamas essas causadas pela reação de alguns elementos químicos que usamos nos laboratórios, que acompanhavam o nosso equipamento médico. O ardor dos cortes e arranhões dos cacos de vidro e metal, potencializado pela água da chuva, trovões me rodeavam. Era aterrorizante, mas o pior ainda estava por vir. Comecei a caminhar em direção à casa do velho Pedro. Ele acenava algo que eu não conseguia ver muito bem por conta de um ferimento no olho. Eu caminhava chorando em direção aos homens que estavam junto ao seu Pedro, fazendo a guarda da casa do velho Pedro. Entretanto, eles apontavam as suas espingardas e rifles em minha direção e gritavam algo para mim. Eu estava totalmente desnorteado e não conseguia compreender nenhum dos sinais que eles faziam, mas algo me fez olhar para trás. Um par de olhos me olhavam a cerca de 30 metros de mim. Eram olhos vermelhos que pareciam ser cor de sangue, mas brilhantes. Eles pareciam estar esperando algo. Ou pareciam brincar comigo como um gato brinca com um rato, antes de matá-lo. De repente, aqueles olhos ficaram numa posição mais alta que eu, como se aquilo tivesse subido numa pedra ou algo assim. Neste momento, um relâmpago cortou o céu, iluminando tudo. A visão que eu vi era amedrontadora. Um cão negro imenso, de aparentemente 2 metros, estava ali, de pé, sobre 2 patas. Seus braços eram enormes. As pernas pareciam dobradas, como se fossem quebradas. A criatura tinha orelhas pontudas e bem firmes. A sua boca era cheia de dentes pontiagudos e saliva. E aquilo parecia sorrir para mim. Da cintura para baixo tinha pouco pelo, ou era um pelo bem ralo mesmo, mas mesmo assim com traços humanoides. Aquela coisa urrou e fez barulhos terríveis, que pareciam como porcos selvagens, e passo a passo veio em minha direção. E logo um farol apareceu na saída da curva. Eram o Júlio e o Dimitri no quadriciclo. A fera se virou contra eles, e de contrapartida ouviu o estampido de um tiro. A fera urrou novamente,
mas dessa vez algo que parecia ser um grito de dor. A criatura fugiu mata adentro. Em seguida, Júlio veio em minha direção perguntando o que houve. A visão foi ficando escura e turva, e logo eu apaguei. Acordei horas depois. A chuva ainda caía e eu estava dentro de uma casa. Via homens passando de um lado para o outro. Dmitri e Júlio estavam segurando a porta, e uma mão peluda com fortes garras estava entrando por uma fresta. Eu vi um homem disparar uma espingarda calibre 12 contra a porta. O estrondo era altíssimo e me fez levar as mãos ao ouvido. Nesse instante, eu vi aqueles olhos vermelhos olhar pelas frestas na porta, pelo lado de fora. Aquela criatura queria muito entrar, e se entrasse, mataria fácil todos ali dentro. Eu me levantei, e logo que os homens conseguiram fechar a porta, chegaram mais reforços. Luiz, como você sai assim sem avisar? Aquela coisa tombou a caminhonete. Aliás, se aquilo é o que sabemos, como é que se mata aquele troço? Júlio me perguntava enquanto fazia alguns testes com a pequena lanterna clínica e uns aparelhos para medir os meus batimentos cardíacos. E eu meio que confuso respondi. Não sei, fiquei preocupado, porque o seu Pedro disse que essa coisa voltaria nessa sexta-feira. Eu achei que ele era muito velho para enfrentar isso sozinho, então eu vim na esperança de tirá-lo daqui. Falei enquanto olhava pelas frestas da janela, conferindo as madeiras das portas, e o seu Pedro veio de dentro da casa. Os doutores nunca ouviram falar nessas coisas, né? Essas coisas não aparecem na cidade grande. Isso é segredo das matas. Coisas que estão no meio da terra, entre Deus e o diabo. Nem homem, nem anjo, nem demônio. Essas coisas são criaturas que vieram da mistura nojenta de nós, seres humanos, e os nossos erros. Coisas nossas com coisa ruim. Isso não é animal, e nem gente. Só se sabe que sangra e sente dor. E se sangra e sente dor, então pode ser morto. Ele já tá com raiva do doutor, porque ele sabe que o doutor é de fora e quer contar a verdade para as outras pessoas. Aí fica difícil dele se esconder e fazer as nojeiras dele. Tá com raiva de mim porque eu não deixei ele pegar as mulheres. E agora nós estamos juntos e no mesmo lugar. E ele vai fazer de tudo para entrar aqui e pegar nós. Então é só esperar que ele vem. Se sair, morre. Se abrir a porta, morre. Então vamos ver ele entrar e meter chumbo na cara desse filho de uma égua. E ver se o couro dele é grosso mesmo. Os homens, sabendo da experiência do seu Pedro, não ousaram questioná-lo. Apanharam as suas armas e as recarregaram. Eles ficaram nos cantos, longe das portas, para não serem surpreendidos. Eu, Júlio e Dmitri pedimos armas também, mas o seu Pedro disse que não era muito bom porque nós não conhecíamos as armas deles, e era melhor que ficássemos somente com facões. E assim o fizemos. Cada dupla ficou em um cômodo. Caso viesse a fera, a ordem era ferir o máximo possível, para se caso a fera entrasse, já estivesse cansada. Quando ouvimos passos de uma pessoa ao alpendre da casa, escutamos a voz de Leila, que se aproximava da porta. Júlio! Luiz! Gente, que brincadeira é essa? O que houve com a caminhonete do projeto? Foi aquela coisa que atacou a mulher semanas atrás? Vocês estão de brincadeira. Abre essa porta. Tá frio aqui fora. Um dos homens olhou pela porta e vimos que era ela mesmo. Em um sinal de positivo, o homem abriu a porta. Leila mal deu um passo para dentro da casa e em um sopetão ela foi jogada metros para dentro da casa por uma criatura que de perto exalava um odor pútrido e nauseante. E com apenas um golpe, o lobisomem atirou o homem contra a parede, deixando uma mancha de sangue imensa, dando a confirmação da morte do homem. Os sons de tiros pareciam estremecer as telhas da casa. A criatura saltava de cantos em cantos, parecia eliminar todos ali, ao passo em que eu, Júlio e o seu Pedro corríamos para a cozinha. E sem perceber, nós havíamos deixado Dmitri para trás.
Mas a nossa sobrevivência era mais importante. Ficamos quietos no canto da cozinha, próximo ao fogareiro de brasas que ali estava aceso. Ouvimos os homens serem destroçados um a um. E de repente, o silêncio e uma voz grossa e rouca que vinha do corredor começou a falar. Doutor, preciso ser examinado. Acho que estou com raiva. Devo ter pegado de uns cachorros empesteados que me morderam uns dias atrás. Os passos eram fortes e pesados, e a respiração ofegante ficava cada vez mais alto e forte. Eu sentia a morte que se aproximava de mim. Com certeza, essa seria a minha última noite vivo. Quando a criatura apareceu na porta, o seu Pedro disparou com seu revólver. Descarregou o tambor do 38 na criatura que urrava e gritava ensandecida, enquanto corria em direção ao seu Pedro. Antes de alcançá-lo, eu me pus à sua frente, e de olhos fechados, eu enfiei o facão em seu abdômen. A criatura uivou alto e me jogou contra a porta. A minha última cartada era essa. Júlio já estava desmaiado, somente de medo. Esse era o nosso fim. Seu Pedro tentava repor a munição para mais uma investida, quando a criatura o mordeu no braço, arrancando um pedaço. O pobre velho gritava e eu quase não podia fazer nada. Estava muito tonto quando vi ali ao meu lado a criatura destroçar, dilacerar o velho senhor. O mesmo senhor simpático que me tratava com tanto respeito. A chuva cessou e a criatura se deliciava com o velho homem e olhava fixamente para mim, como se quisesse que eu visse tudo aquilo. A criatura parecia rir novamente e se deleitar com o meu medo e o sangue do velho senhor em suas entranhas. A criatura, ainda de 4, veio para o meu lado e me farejou. O seu focinho era frio e gélido. Sua língua áspera lambeu uma das minhas feridas do acidente de mais cedo. A criatura ficou de pé para um último ataque, para mostrar a sua superioridade e imponência. Mas de repente, uma barra de aço quente que era usada para mexer a brasa do fogareiro atravessou a cabeça da criatura. A criatura se ajoelhou ali mesmo, e eu vi surgir a imagem de Dimitri abraçando a Leila. As minhas forças se esgotaram mais uma vez, e eu apaguei. Acordei dias depois na cama do hospital. Várias escoriações pelo corpo. Um policial guardava o meu quarto, e ao pé da minha cama o Dr. Júlio. Ele me contou que após eu desmaiar, o Dimitri o acordou. E ali no chão, em vez de um monstro, havia apenas um homem de meia idade, forte e todo machucado, com vários ferimentos à bala, e com uma barra de aço à sua cabeça. Todos disseram à polícia que o homem havia arrumado confusão no bar e roubado a caminhonete para ir à casa do velho Pedro para tomar satisfações. E os capatazes do Pedro e desse homem haviam brigado, que eu teria tentado parar a briga, e por isso eu estava machucado. Quanto às mordidas e ferimentos à mordida dos homens e do seu Pedro, dissemos que o homem havia levado cães de caça para ajudar-lhe na briga, e que as pessoas do povoado haviam testemunhado a mesma versão da história. Isso servira para manter as coisas em segredo. A polícia não acreditou muito, mas por falta de uma explicação melhor e com mais ou menos 50 testemunhas, não podia se fazer muita coisa. Hoje, 3 anos após os acontecidos, eu tomo remédio e faço tratamento para que os psiquiatras classifiquem como síndrome do pânico e choque prolongado. Segundo eles, a violência sem precedentes daquela situação me fez alucinar coisas em minha mente. Isso tudo porque tentei contar a verdade sobre essa situação. Entretanto, eu não sei o que vi. Eu sei que essas cidades e vilarejos antigos escondem segredos que ninguém jamais irá poder explicar e tampouco entender. Deixei a profissão de oftalmologista e não faço mais parte da ONG. Fui proibido de portar arma de fogo e vivo
sob constante vigilância. Perdi a minha credibilidade, mas jamais mentiria sobre juramento. E sei o que aquele lugar viveu. Eu estava lá para ver. Não me tornei fã de criaturas ou coisas assim. Na verdade, quanto menos eu souber, melhor, pois já basta o que passei. Se vão ou não acreditar no que estou contando, fica a critério de cada um. Mas, na dúvida, se cuide. Nunca se sabe o que se vem depois de cada curva. Boa noite.